Doenças crônicas não transmissíveis são, globalmente, as principais causas de mortalidade. No Brasil, elas são responsáveis por 72% dos óbitos. Essas doenças caracterizam-se por ter uma etiologia múltipla. Muitos fatores de risco, sendo os principais o uso de tabaco, consumo nocivo de álcool, alimentação não saudável e atividades físicas insuficientes. Longos períodos de latência e associa-se também a deficiências e incapacidade funcionais. A maioria das doenças crônicas é quase ou completamente assintomática e apresentam quadros clínicos pontuais, que é geralmente quando o paciente resolve começar ou recomeçar o seu tratamento. As doenças que mais acometem a população são as doenças do aparelho circulatório, neoplasias malignas, diabetes mellitus e doenças respiratórias crônicas. E hoje vamos falar de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica. Desde 1991, que no dia 14 de novembro é celebrado pela Federação Internacional de Diabetes e pela Organização Mundial de Saúde como Dia Mundial de Diabetes. O objetivo deste dia é chamar a atenção dos cidadãos e governantes para a problemática da diabetes. Diabetes mellitus, mas simplesmente chamado de diabetes, é uma condição séria de longo prazo ou crônica, que ocorre quando há níveis elevados de glicose no sangue de uma pessoa porque seu corpo não pode produzir algum ou o suficiente do hormônio insulina, ou não pode usar efetivamente a insulina que ela produz. A insulina é um hormônio essencial produzido no pâncreas, que permite a glicose da corrente sanguínea entrar nas células do corpo, convertendo-a em energia. A insulina também é essencial para o metabolismo de proteínas e gorduras. A falta de insulina ou a incapacidade das células de responder a ela leva a um alto nível de glicose no sangue, a hipoglicemia, que é indicador clínico de diabetes. O déficit de insulina, se não for verificado a longo prazo, pode causar danos a muitos órgãos do corpo, levando a uma saúde incapacitante e com risco devido a complicações como doenças cardiovasculares, como infarto e AVC, lesões nervosas, neuropatia, danos ao rim, nefropatia e doenças oculares, levando para retinopatia, perda de visão e até cegueira. No entanto, se o manejo adequado da diabetes for alcançado, essas complicações graves podem ser atrasadas ou evitadas completamente. O diabetes é um grande problema de saúde que atingiu níveis alarmantes e está entre as 10 principais causas de morte. Segundo dados do Nono Atlas de 2019, produzido pela Federação Internacional de Diabetes, estimam-se que 463 milhões de pessoas vivem com diabetes em todo o mundo. Este número está projetado para chegar a 578 milhões em 2030 e 700 milhões em 2045. Outras causas de alarme é a alta porcentagem de pessoas com diabetes não diagnosticada, que atualmente é acima de 50%. Isso revela a necessidade urgente de diagnosticar as pessoas não diagnosticadas com diabetes e fornecer cuidado apropriado e oportuno para todas as pessoas com diabetes o mais cedo possível. No entanto, além dos sintomas e exames laboratoriais, diagnosticar o tipo de diabetes é às vezes difícil e testes adicionais podem ser necessários para distinguir entre o tipo 1 e o tipo 2, ou outras formas de diabetes, particularmente aos chamados tipo monogênicos.
muito menos comum, que representam 1,5 a 2% de todos os casos. O diabetes tipo 2 não é fácil de identificar e pode apresentar sintomas semelhantes a outras doenças e até mesmo ao do diabetes tipo 1, como sede excessiva, visão embaçada, falta de energia, fome constante, perda de peso repentino, poliúria, micção excessiva ou frequente, incontinência urinária noturna e amputações de membros inferiores não traumática resultantes no pé diabético. Hoje no Brasil, de acordo com pesquisa do Ministério da Saúde, em parceria com o IBGE, há mais de 9 milhões de pessoas vivendo com diabetes. Já para a Sociedade Brasileira de Diabetes, esses números são maiores, indicam mais de 13 milhões de brasileiros, o que representa 6,15% da população. O diabetes em mulheres é mais comum que nos homens, elas totalizam 7%. Enquanto entre os homens o avanço foi semelhante, o percentual corresponde a 5,4%. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, o diabetes foi dividido por faixa etária. 0,6% tem idade entre 18 e 29 anos, 5% idade entre 30 e 59 anos, 14,5% entre 60 e 64 anos, 19,9% entre 65 e 74 anos. Para aqueles com 75 anos ou mais de idade, o percentual foi de 19,6%. Pessoas autoclassificadas como brancas, ou com escolaridade universitária, ou renda per capita superior a R$ 2.000, ou participantes cujas mães alcançaram escolaridade universitária apresentam maior prevalência de controle de diabetes. Os cuidados com a saúde de quem convive com a doença, claro, impactam na economia da família e do país. A despesa médica anual entre esses pacientes ficou em $3.117, a mais alta na América do Sul. Estima-se que até 2030 os gastos com diabetes nessa região aumente 15,3%. No quesito mortalidade, o Brasil novamente entra no ranking com 135.200 mortes causadas por complicações de diabetes. Esse número corresponde a 55,6% dos óbitos registrados na América do Sul, que totalizam um total de 243.200 adultos entre a idade de 20 a 79 anos. Baseados em dados secundários de mortalidades provenientes do SIM, Sistema de Informações sobre Mortalidade do Brasil, no ano de 2018 houveram 65.133 óbitos por diabetes. Destes, 35.032, ou seja, 53,79%, são do sexo feminino, com idade entre 60 anos, brancas, viúvas e com baixa escolaridade. As complicações agudas e crônicas do diabetes causam essa elevada mortalidade, acarretando altos custos para o sistema de saúde. As doenças cardiovasculares são as maiores causas de mortalidade entre pessoas com diabetes. Em 2019, as despesas globais diretas com saúde relacionadas com diabetes somaram 760 bilhões de dólares. Os Estados Unidos lideram o ranking com gastos estimados de 294,6 bilhões de dólares. Na sequência, aparece a China com 109 bilhões de dólares e o Brasil com 52,3 bilhões de dólares. Algumas pesquisas mostram que o consumo de bebidas açucaradas, como refrigerantes, bebidas com suco de fruta, sucos e chás industrializados e bebidas energéticas, podem ter vínculo com o desenvolvimento de diabetes tipo 2. De acordo com a Lei Brasileira 11.347, de 27 de setembro de 2006, em vigor, determina que os pacientes com diabetes recebam gratuitamente do SUS os medicamentos necessários para o tratamento, assim como os materiais exigidos para sua aplicação e a monitoração da glicemia capilar. Foi sancionado em outubro de 2019 a lei que estabelece a nova Política Nacional de Prevenção do Diabetes e Assistência Integrada às Pessoas de Diabetes no Brasil. A nova norma teve origem no Projeto de Lei 6.754 de 2013.
Fica determinado que o SUS, a partir de agora, é responsável pelo tratamento de diabetes e pelos problemas causados pela enfermidade. Covid-19 é um coronavírus novo e potencialmente sério. A Organização Mundial da Saúde declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Sabe-se que mais de 51 milhões de pessoas em todo o mundo estão infectadas. Para as pessoas que vivem com diabetes, é importante tomar precauções para evitar o vírus, se possível. As recomendações amplamente divulgadas ao público em geral são duplamente importantes para pessoas que vivem com diabetes e para qualquer pessoa em contato próximo com pessoas que vivem com diabetes. O Dia Mundial da Hipertensão é comemorado no dia 17 de maio e faz um alerta para a doença que afeta pelo menos 1 a cada 4 adultos brasileiros, conforme dados do Ministério da Saúde. A hipertensão pode ser herdada de boa parte dos casos, mas os fatores externos, como hábitos alimentares e comportamentais, também entram na lista de causas ou agravamentos dessa enfermidade. Ela acontece quando os valores das pressões máximas e mínimas são iguais ou ultrapassam 14/9. A pressão alta faz com que o coração tenha que exercer um esforço maior do que o normal, para que o sangue seja distribuído corretamente no corpo. A doença está frequentemente associada às alterações de colesterol, excesso de peso, intolerância à glicose e diabetes mellitus. A hipertensão é uma doença democrática que acomete crianças, adultos, idosos, homens e mulheres de todas as classes sociais e condições financeiras. Segundo a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, 36 milhões de adultos brasileiros têm pressão alta. Entre os idosos, a hipertensão atinge 60%. A doença é responsável direta ou indiretamente por metade das mortes por doenças cardiovasculares, cerca de 200 mil todos os anos. Nas últimas 3 décadas, houve uma diminuição da incidência de hipertensão no Brasil, de 36,1% para 31% da população adulta. Conforme uma meta-análise contemplando 40 estudos científicos nacionais e publicados da 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. Estudos mostram carência por alimentos de qualidade. O sódio e os alimentos processados são os que mais contribuem para o desenvolvimento da doença. Dados do Ministério da Saúde revelam ainda que, embora 90% dos homens e 70% das mulheres consumam mais sal do que o máximo recomendado, 85,1% dos brasileiros adultos consideram seu consumo de sal adequado. Para o combate à hipertensão, o Ministério recomenda a adoção de um estilo de vida saudável, desde a infância até a terceira idade, e a realização dos exames de saúde rotineiros, pelo menos uma vez ao ano. A prática de exercícios físicos é outro hábito recomendado. Atualmente, o Sistema Único de Saúde fornece medicamentos para hipertensão em unidades básicas de saúde em cerca de 31 mil unidades farmacêuticas credenciadas a programa Farmácia Popular. Para retirar os remédios, é preciso apresentar um documento de identidade com foto, CPF e receita médica dentro do prazo de validade de 120 dias. A receita pode ser emitida por um profissional da rede pública ou de hospital e clínicas privadas.